Olá, bom dia, na paz do Senhor. O texto que vamos ler nesta manhã se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 1, o versículo 6 ao versículo 8, que diz: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Instabilidade espiritual, altos e baixos, extremos e variações bruscas marcam aqueles que são de mente dividida, a quem vamos chamar de bipolares espirituais. Quando vamos a um excelente congresso ou a um excelente culto, ou quando saímos do encontro com Deus, por exemplo, nós recebemos um gás, uma energia espiritual extra e saímos dali extremamente focados, orando com fervor, lendo a Bíblia com vontade, mas de repente, com o passar dos dias e diante da rotina maçante do cotidiano, voltamos a pecar, ficamos desanimados, abandonamos as boas práticas e estamos novamente no fundo do poço. Decidimos acabar com isso e buscamos um novo evento. Nos abastecemos e assim o ciclo continua. Ora bom, ora ruim, ora cheio do Espírito, ora vazio do Espírito. Altos e baixos, polaridades extremas, negativo, depois positivo. O texto no início do devocional é de Tiago, e ele nos diz que esse tipo de mentalidade e comportamento nos priva de muitas bênçãos, principalmente da sabedoria. Ele nos fala do assunto muito bem, mas quem exemplifica isso ao longo de várias gerações é a nação de Israel, grande símbolo da bipolaridade espiritual que infelizmente se parece tanto com a gente. Deus avisa que irá tirá-los da escravidão do Egito, manda um homem chamado Moisés, envia 10 pragas terríveis contra o inimigo e nenhuma delas atinge o povo de Israel. Eles estão eufóricos. Depois, então, de um tempo, depois de já saírem, já acampados, eles contemplam o mar se abrir e passam por um corredor com muros de água à direita e à esquerda. E esse muro só se desfaz depois que eles passam e exterminam um poderoso exército, o exército egípcio, sem que eles precisem jogar uma pedra sequer no deserto. Então, lá no deserto, Deus manda pão do céu, manda codornizes e faz jorrar água das pedras. Em todo esse processo, os israelitas duvidavam, se queixavam, reclamavam e por vezes queriam se amotinar. O fundo do poço acontece quando Moisés sobe uma montanha para falar com Deus e trazer as leis para o povo. Depois de 40 dias, como o povo acha que ele está demorando muito, entra em desespero. Inventam que Moisés morreu e exigem que Arão lhes faça uma escultura em forma de um bezerro para ser o Deus deles, a quem então eles adoram e diante de quem eles festejam com bebidas e obscenidades. Tudo parece tão grosseiro e chocante, mas é mais parecido com a nossa história do que gostaríamos de admitir, não é? Nós vivemos intensamente a presença de Deus, Ele fala conosco de forma consistente, nós vemos transformações de vida, de libertação, nós vemos as maravilhas dEle que nos acompanham, mas depois de um tempo lá estamos nós, de volta aos mesmos erros, de volta aos velhos chiqueiros. Podemos perceber a razão de tal instabilidade quando o povo se recusa a aproximar-se de Deus e pede então que Moisés o faça. Nós podemos perceber a razão para tal instabilidade quando Deus diz que deseja falar com o povo diretamente e dá várias recomendações de como santificá-los para o grande dia em que se encontrarão. Ao chegarem ao pé da montanha, onde Deus está se manifestando, há terremotos e fumaça. Ouve-se um som muito alto como de uma trombeta. Deus fala no meio da montanha e eles sentem medo. Eles ficam tão desesperados e dizem a Moisés: Fala tu mesmo conosco, Moisés, e ouviremos,
mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Esse povo, ele se recusava a ouvir a voz de Deus e preferia um mediador. Que outra pessoa vá falar com Deus, dá muito trabalho, é muito perigoso. Ei, alguns dão desculpas semelhantes hoje e afirmam que quem deve ouvir a voz de Deus é o pastor, é a pastora, é o evangelista, é os obreiros, é ele que pregue. Outros já acham que é o líder de jovens. Buscar ouvir a Deus dá muito trabalho, sim. É muito ruim, deixa eles se virarem. Ei, eu tenho algo para dizer para você. Buscar ouvir a Deus dá trabalho, sim, mas é um trabalho excelente, é um trabalho magnífico. Orar, jejuar, consagrar-se e perceber o mover de Deus. Tem gente que está tão desacostumada que procura até mesmo os profetas, que vai à casa de uma mulher de oração ou de um homem de oração para ouvir o recado de Deus. Bom, que Deus usa homens e mulheres consagrados, não há dúvida. Mas Ele quer falar diretamente com você, sim, você que está me ouvindo. Você não precisa estar correndo atrás de profeta. Se Deus quiser falar de uma maneira diferente, que não seja exatamente diretamente a você, Ele vai mandar o profeta até você. Mas o que Ele quer realmente é falar direto com você, é ter esse relacionamento com você. A questão é se você está disposto a subir a montanha e ficar lá até ouvir o Senhor. É preciso esforço para ouvi-lo. Às vezes Ele demora um tempo para que nós sejamos testados na nossa perseverança. Quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro para adorar, ele tentou substituir Moisés, que achavam que havia morrido. Eles idolatravam o líder deles, eles idolatravam Moisés. Será que não é o seu caso? A sua espiritualidade depende dos outros? Depende do seu líder, do seu pastor para ter um encontro com Deus? E se de repente o teu líder ou o teu pastor foi para longe, for fazer uma viagem e demorar para voltar? E se ele demorar para falar? Ei, você precisa se acostumar a subir um monte para que a instabilidade espiritual não assole a sua vida. Você consegue perceber esse ciclo de altos e baixos? Você depende de quem ou de quê para chegar nos altos? Quando foi que você ouviu Deus pela última vez? Estabeleça um plano para buscar Deus como se fosse subir a montanha. Busque a voz de Deus. Busque ao Senhor. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Deus, precisamos admitir que vivemos altos e baixos na nossa vida. Senhor, a bipolaridade espiritual pode ser vista em nós. Hoje nós descobrimos que às vezes temos preguiça e também um pouco de medo de subir a montanha e resolver buscar ouvir a sua voz. Senhor, temos medo de falhar, temos preguiça de largar alguns confortos e acabamos adiando a conversa contigo. Assim, Senhor, vivemos numa geração que fica dependendo de eventos e de homens de Deus. Perdoe-nos, Senhor, ajude-nos, resgate-nos, dá-nos o querer e o efetuar para buscá-lo até encontrá-lo e seguir assim para que nós sejamos cópias fiéis de Ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos, como sempre digo, a sermos parecidos contigo. Amém.